Assim ele é titularidade fácil. O Diego foi mal, pô. Rapaz, cadê aquele moleque no corredor? Foi mal. Depois que você foi embora, o volante ali jogou mais ou menos ali, né? Apesar que quando o Joel saiu, foi o Joel saiu. O Joel saiu no vermelho e tomou gol. Você viu no primeiro tempo lá que ele saiu da lateral direita, o Rico Blanco, Aí tem que dar o time completinho, cara. Ele foi mais um zagueirinho bastante. não dá pra ele compor o elenco. Se ele gostou do time, a gente conhece ele, tudo bem. Mas ele é seu reserva. A mim você é titular. A lateral direita tem que ser você. Boa noite, igreja. Boa noite. Estão prontos para adoração nessa noite? Amém? Amém. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Una sua voz essa noite. Tenho certeza que para alguns hoje foi um dia de trabalho, mas para outros foi um dia também de descanso. Não importa. Esse momento é um momento de unirmos as nossas vozes, a nossa adoração, o nosso pensamento ao nosso Senhor. Amém? Eleve sua adoração, cante, exalte ao nosso Deus. E as palmas, vamos lá! Senhor Rei, o seu amor dura para sempre. Você é bom, sobre tudo estás. O seu amor dura para sempre. Oh Pai, oh Pai. Com braços fortes estendidos estás. Seu amor dura para sempre, pela vida que restaurada foi. Seu amor dura para sempre. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai. Sempre és fiel em tempos de aflição. Sempre estás conosco, sempre. Adoramos, Senhor. Seja exaltado, Pai. E a igreja do Senhor exalta e canta. Você ao cair do sol, declare. Seu amor dura para sempre. Pela sua graça vamos caminhar. Seu amor dura para sempre. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai. Mas exalte,
aflição, sempre estás conosco, sempre, sempre, sempre és fiel, em tempos de aflição, sempre estás conosco, sempre. Declaramos o teu amor dura, teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre, teu amor dura pra sempre. Aí onde você está, eu convido você a fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, pelo dia de hoje maravilhoso, por estarmos na tua presença nesse momento, ó Pai, em comunidade, louvando ao Senhor, exaltando o seu santo nome. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor é um Deus santo e poderoso, o Senhor é um Deus conosco, se faz presente em nosso meio. Obrigado, Pai, por tantas oportunidades que nós tivemos, por esses dias, nos dias de hoje, mesmo com tanta destruição acontecendo bem diante dos nossos olhos, na porta das nossas casas, mas ainda assim é maravilhoso poder depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, saber que estamos seguros em Ti, sabendo que colocando as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar, diante do Senhor, estamos protegidos, ó Pai. Obrigado, obrigado, porque em tempo de aflição, sempre somos apresentados a essa majestade, ó Pai, a Tua glória, a Tua majestade. Obrigado, muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus, amém? Amém, amém, boa noite. Boa noite, algumas pessoas eu não tinha visto ainda. Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Hoje vamos começar uma série nova, hein? Jonas, acabou Atos. E Jonas diz no verso 9 do capítulo 1 que ele teme ao Senhor. A gente vai ver mais pra frente que Jonas estava meio bagunçado quando disse isso, mas a frase é verdadeira. Teme ao Senhor, Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Ele acaba declarando ali, no meio de uma tempestade absurda que o cercava, que Deus fez tudo aquilo. Tudo que era visto e o que não era visto. Ele estava no meio do mar. Ele está dizendo, Deus fez o céu, o mar, que está turbulento ao meu redor, mas também a terra seca, um momento de descanso. Deus fez tudo isso. Deus fez tudo isso. Ele falou, os dias tenebrosos, os dias difíceis, temos que lembrar, Deus criou e sustenta toda a criação. As coisas às vezes não estão muito bem alinhadas com o que nós entendemos por ser o bom, mas Ele tem um propósito para isso. Então, se está acontecendo, certamente é para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esteja firme, não como Jonas estava, mas esteja firme no Senhor que criou todas as coisas. E o nosso propósito aqui é de exaltar e louvar e engrandecer esse grande Deus que controla tudo, que tem o poder nas mãos de fazer tempestades, de acalmar tempestades. E Ele tem para tudo isso um grande propósito. Louve ao Senhor, mesmo sem saber o porquê das coisas que estão acontecendo na sua vida, mesmo que
não esteja muito fácil nesse momento, que as coisas não estejam no caminho que você acha que deveriam estar. Louve ao Senhor, porque Ele está no controle absoluto de tudo. O livro de Jonas vai nos lembrar isso de forma muito intensa. Diante disso eu quero orar. Orar a esse Deus tão grande, que se faz tão presente na vida do profeta Jonas, na vida dos seus servos. Quero orar a esse Deus tão maravilhoso, que tudo fez e tudo sustenta. Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. Criou tudo de forma maravilhosa, tudo bom, perfeito. O pecado que entrou no mundo distorceu muitas coisas. A criação geme e aguarda pela redenção. Nós, seres humanos, feitos imagem e semelhança do Senhor, por vezes essa imagem é tão distorcida, tão bagunçada, que não conseguimos entender porque pessoas fizeram o que fizeram conosco, porque as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, mas nos ajuda, Deus, a repousar no Senhor. Saber que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Que o Senhor tem o poder em suas mãos para desfazer qualquer coisa que fuja do seu controle, do seu plano. Por vezes o Senhor não faz. Por vezes o Senhor permite que passemos por tribulações, tempestades, dificuldades. Nos ajuda a perceber que o Senhor tem algo a nos ensinar, para além do caos momentâneo. Algo para nos moldar, para nos transformar, para sermos mais parecidos, semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos ajuda a lembrar que passar por tribulações e dificuldades só será possível pela graça do Senhor em nós e através de nós. E pelo precioso sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Te louvamos por isso. Te louvamos pela salvação. Te louvamos porque o Senhor veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo Jesus. Veio nos resgatar da miséria. Veio nos resgatar de um distanciamento provocado por nós mesmos. Te louvamos por isso. Te agradecemos. Nos ajuda a nos agarrarmos em Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida, para que possamos aprender, possamos sair mais fortes, principalmente agradecer em meio à dificuldade. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor permite que aconteça na nossa vida, tudo que virá ainda. Te louvamos. Te louvamos por essa igreja e por todos os desafios que ela enfrentará. Te louvamos porque estamos aqui reunidos e é no sangue precioso de Cristo que oramos. Muito obrigado. Amém. Se você veio preparado, quer ofertar, contribuir, fique à vontade. Esse é um momento. Tem ali atrás uma caixinha, tem aqui uns dados no telão, mas sempre faça isso com gratidão no coração, com louvor ao nome do Senhor. Faça isso visando a expansão do reino, não pensando em trocar ou comprar algo com Deus. Faça isso porque você entende que tudo que você tem, na verdade, é dele. Louvemos ao Senhor. Continuando a nossa adoração, exalte ao Senhor, declare: vou colocar minha fé em Ti, a minha senha largura, eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não
que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Eu creio, leva-me até o centro do teu coração. Nesse momento eu convido você a juntar sua voz, declarar e exaltar, acima de todas as coisas, o poder do nosso Deus, que Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. Cante, igreja, exalte e declare: acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Continuando a adoração, cuidado aí, Diego. Continuando a nossa adoração, quantas razões você tem para agradecer a Deus nessa noite? Será que você consegue contar? Será que é possível a gente imaginar quantas razões, quantos motivos nós temos para agradecer ao nosso Deus? Eu tenho certeza que são milhares. Eu acho que só pelo fato de nós termos levantado hoje com saúde e estarmos aqui já é uma razão. E por que não aproveitar esse momento e levar essas milhares e milhões de razões ao nosso Deus, declarando a majestade dele? Quero convidar você, nesse momento, a se declarar ao nosso Deus, a dizer a Ele o quanto você é grato, o quanto Ele tem te abençoado a você e a sua família. Aproveite esse momento, eleve a sua adoração, cante e adore ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, pra sempre o louvarei. O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for ou o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga
findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Também diga todo o meu ser ao Senhor, pra sempre o louvarei. Declare: minha alma canta, minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, pra sempre o louvarei, pra sempre o louvarei, pra sempre o louvarei. Fala mais uma vez. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, pra sempre o louvarei. Amém? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor, através desses louvores, nos faz sentir paz, nos faz acalmar os nossos corações e acalentar cada um de nós, sentindo como se estivéssemos sendo abraçados por Ti, cuidados por Ti. Obrigado porque é muito bom saber que nós não estamos só. Saber que mesmo essa caminhada sendo árdua, sendo difícil, várias e várias situações, vários problemas, por diversas injustiças que às vezes acontecem conosco, com pessoas próximas a nós, ainda assim, minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Saber que o Senhor não muda, saber que o Senhor permanece o mesmo, saber que podemos clamar a Ti, olhar, levantar o nosso rosto, levantar o nosso semblante, olhar para o monte e saber que o nosso socorro vem de Ti. Obrigado por essa esperança, por essa certeza. Obrigado porque o Senhor anda conosco e se importa com cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E papais, eu estou avisando toda semana, até que todos saibam, mas leve seu filho no banheiro antes. Nossos voluntários não farão isso durante o culto. E para você não ser interrompido, você já leva agora. De novo, afirmo, nada aconteceu. São medidas que visam a segurança dos nossos pequenos. E Jonas, eu já avisei que seria uma série em Jonas. E está aí nossa nova imagem, maestralmente feita pelo Bruno. Aí está em pé. Obrigado, Bruno. A imagem comunica muito hoje no nosso tempo, né? Tempo em que vivemos, na geração mais midiática, né, que a gente está inserido, e de fato ela representa o que é o livro de Jonas. Eu vou tentar explicar o porquê da imagem assim, do jeito que está,
ao longo dessa introdução. Então será uma mensagem mais introdutória, mais contextual, mais histórica talvez. Então venha nas próximas, para que você não fique só com o contexto de Jonas, venha também para aquelas que a gente vai mergulhar mais aplicativa, de forma mais aplicativa, né? Essa é sim para falar aos nossos corações, sem dúvida, mas parte apenas de 2 versos, 2 iniciais. Já abra a Bíblia em Jonas então, deixa aberto. Eu não vou ler agora, mas eu já vou dizer para você abrir agora, porque Jonas é mais difícil de achar que Atos, né? Então talvez você demore um pouquinho mais, e normal, tranquilo, está ali entre os profetas menores, então é muito texto pequeno, mas já vai procurando aí. Enquanto eu quero perguntar para você, fazer uma pergunta: do que é que se trata o livro de Jonas? Sobre o que é? Qual o propósito do livro de Jonas? Mesmo que você nunca tenha lido, eu acho que talvez você já conheça a história. Mesmo se você não consiga achar na Bíblia, nem sabe onde está, talvez você já conheça a história. Talvez essa seja, na verdade, uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. Não só biblicamente falando, mas história mais conhecida de todos os tempos, porque se pensarmos que os judeus também conhecem essa história, mas não conhecem a de Jesus, eu poderia até afirmar com um pouco de receio que talvez seja uma história mais conhecida que a própria história do nosso Jesus. Por incrível que pareça. As crianças conhecem, mas a questão que fica é: será que conhecemos bem do que é que se trata o livro, do que fala o livro, do propósito pelo qual ele foi escrito e tudo mais? E tentando responder essa pergunta, eu quero citar o Carlos Oswaldo Pinto. Ele foi reitor lá do seminário que estudei muito tempo, já falecido. Ele escreveu livros maravilhosos sobre introduções, contexto, a gente chama de teologia bíblica, né? E ele escreveu Foco Literário ou Estrutura Literária do Antigo Testamento. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, aqui é o Carlos falando: Jonas é singular. Jonas é singular no aspecto de que a mensagem de Deus a Israel não é transmitida por uma exortação profética. Você está lendo um livro profético, está dentre os profetas do Antigo Testamento, mas não é transmitida a mensagem através de uma exortação profética, mas pelas aventuras ou desventuras pessoais do profeta. Ele vai viver isso. E aí o Carlos diz: a mensagem está implícita na narrativa, em vez de explícita numa exortação. Então a gente não vai ver Jonas, se bem que ele vai sim levar uma mensagem para o povo, mas é uma mensagem só de 5 palavras, diferente de outros profetas que falam muito contra reis, contra povos, nações e tudo mais. Em Jonas a mensagem está implícita na narrativa, na história. E pegando esse gancho, nesse ponto, eu quero propor para essa série que a gente está começando hoje uma profunda observação do texto. Então leia em casa, leia mais de uma vez, é curto, dá para você ler toda semana uma vez se quiser, mas tente observar profundamente o texto, uma observação profunda da história que é narrada, que por vezes a gente trata só como uma historinha para crianças, né, de um profeta e um grande peixe. A gente fala assim, né? Provavelmente é assim que as professoras, eu não sei, eu não lido bem com crianças, embora tenha 2 e gosto de crianças, eu não sei ensinar muito bem a crianças, mas deve ser assim, é um grande peixe, né? Porque de fato o livro fala sobre esse grande peixe. A minha proposta é que a gente examine a fundo para além disso, para muito, muito além disso, porque sim, a história é sobre um grande peixe que engole o Jonas, mas por vezes quando a gente pensa no livro a gente só lembra disso, esse tal desse peixe que vem à mente. Mas sabe quantas vezes ele aparece no texto? Só 2. O peixe só aparece 2 vezes. Eu quero ler com você já Jonas 1,17, que é o final do capítulo 1. Depois a gente vai ler o final do capítulo 2. Olha só os versos em que o peixe, o grande peixe, que não sabemos se é baleia, porque essa, eu não sei como é que chama, taxonomia, enfim, dar nome às coisas, aos animais, não existia ainda nessa época. Então o autor diz grande peixe, mas provavelmente ele era uma baleia, não sabemos. Mas enfim, esse grande peixe aí aparece em Jonas 1,17 da seguinte forma: o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Agora salta para o verso 10 do capítulo 2, o último verso depois da oração de Jonas, e o verso diz assim: então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Talvez você já perceba onde eu quero chegar.
Um livro que nós pensamos e ensinamos ser sobre um grande peixe e um profeta, na verdade é sobre um grande Deus, gigante Deus, e um pequeno profeta teimoso. Por isso a imagem Deus e Jonas. Talvez se colocasse mais Deus aí ia ficar meio desproporcional, graficamente ruim para quem é dessa área aí. Então a gente se limitou a isso, mas é muito mais que isso, é Deus e Jonas. Se o peixe aparece em 2 versos, Deus e Senhor, aparecem 29 versos, 29 dos 48. Se quiser fazer estatística aí, é muito mais Deus do que Jonas, ou peixes e baleias e tudo mais. E citando Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o personagem principal do livro de Jonas é Deus. Deus é o Senhor não apenas de Israel, mas da natureza, da história de todas as nações. Sua vontade sempre se cumpre e sempre se cumpre no final. Os homens não podem criar-lhe obstáculo, nem frustrá-lo. Sua graça é para todo mundo. O peixe só é citado 2 vezes no livro, enquanto Deus é quem ordena Jonas a ir a Nínive, Deus é quem envia a tempestade atrás de Jonas, Deus quem envia o peixe para engolir Jonas e depois vomitá-lo, é Deus que novamente comissiona Jonas para ir a Nínive e pregar lá. E, por fim, é Deus que perdoa os habitantes de Nínive e exorta um profeta emburrado. É sobre isso o texto, sobre Deus. Mais do que um evento curioso sobre um peixe, normalmente quando a gente pensa, a primeira pergunta que fazem, eu tive um retiro, o jovem faz essa pergunta: dá para viver mesmo na barriga de um peixe? Eu sei lá, talvez tenha umas histórias, a gente até brincou hoje, né? Teve recentemente um peixe que engoliu, pouco importa, não é sobre isso a história. Embora seja real, porque o próprio Jesus vai dizer que é real. Não é mito, como muitos acreditam ser, é real. Alguém viveu 3 dias numa barriga de um peixe. Mas o livro é sobre Deus. Eu quero estimular você a ler várias vezes o texto, buscando isso, buscando conhecer a Deus. Meditar em quem Deus é em Jonas e quem Jonas é em Jonas. Ou quem nós somos. O texto é esse, sobre Deus e Jonas. E ao observarmos esse texto, esse livro, essa obra maravilhosa, sinceramente eu passei a me apaixonar mais por Jonas depois que comecei a estudar. Tenho estudado desde outubro, lido e relido várias vezes, e um texto que revela assim de forma maravilhosa quem Deus é. Quem Deus é. E em mesma medida expõe, evidencia quem o homem é, quem nós somos. E esse será o nosso foco, mensagem por mensagem, observarmos como Deus se revela e como expõe a natureza humana. A gente vai mergulhar nisso. E agora sim a gente vai entrar em Jonas, mas antes eu quero orar. Normalmente eu não faço isso no meio do culto, mas estamos iniciando uma série, eu quero pedir direcionamento do nosso Senhor para isso. Oremos. Senhor bendito, obrigado pela oportunidade de lermos o seu texto sagrado, esses 4 preciosos capítulos que chegaram até nós hoje, cruzaram séculos, uma história que venceu a fúria do mar, que foi registrada, contada por gerações e graciosamente pela sua preservação chegou a nós. Obrigado, Deus, por trazer a palavra do Senhor através dessa história, dessa narrativa. Obrigado por usar o teu servo, o profeta Jonas, para nos ensinar quem somos. E mais do que isso, muito obrigado por usar a história de Jonas para revelar-nos quem o Senhor é. Quão grande o Senhor é, quão poderoso, maravilhoso, soberano o Senhor é. O Senhor que controla todas as coisas, das maiores às menores, e cumpre o seu propósito. Nosso desejo é nos encaixarmos nessa história, sermos usados pelo Senhor, sem que haja necessidade de um grande peixe nos engolir, para só aí então ouvirmos a sua boa voz. Nos guia, nos direciona, para aprendermos com a história de Jonas, com os erros, com as aventuras e desventuras dele, para que não caiamos nos mesmos problemas que ele gerou para si. Nos ensina através desse texto, para a tua glória somente. Amém. Amém. Bom, como eu disse, eu quero me limitar aos versos 1 e 2, então vamos lê-lo. Eu quero ler, na verdade, na Ara, se você tem essa versão.
Almeida Revista Atualizada. Normalmente a gente lê na NVI, e vamos ler, inclusive, a maior parte dos textos na NVI, mas eu vou ler isso na área daqui a pouco. Mas antes de lermos, eu quero já dizer para você a nossa conclusão já daqui de hoje. Então, se você quiser dormir, ficar tranquilo, ou se alguém chamar aí para você e levar a criança no banheiro, você já vai saber o que nós vamos falar sobre hoje, ou qual será a conclusão. Spoiler total. Deus vem ao encontro do pecador. É sobre isso que a gente vai ler e meditar os 2 versos. Então, se você não prestar atenção em nada, Deus é que vem ao encontro do pecador. É o nosso Deus, Ele, o Deus maravilhoso, bendito, que se movimenta, que vem, que encontra pecadores. Ele que vem em nossa direção. E essa verdade não deveria nos assustar ao nos depararmos com ela em Jonas, porque a gente acabou de estudar o livro de Atos. Talvez você não estivesse aqui lá em junho, julho, quando passamos por Atos 9, mas essa história é a história de Saulo, o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, já estou confundindo, o apóstolo Paulo, quando ele está indo para Damasco, se você bem lembrar, lá em Atos 9, ele quer perseguir, matar cristãos. É isso, foi essa inclusive a mensagem que fizemos lá de Atos, na estrada para Damasco. Ele não está querendo, ele não está buscando Jesus. Na verdade, ele está buscando exterminar o nome de Jesus da face da terra. E Jesus vem a ele. Jesus vem ao encontro de Jonas, de Paulo. Gente, Atos e Jonas vão confundir. Mas é só o começo. Foi tanto Atos, um ano, que agora, né? Mas enfim, eu já me alinho só com Jonas aqui. Mas quando a gente estudou lá, ficou bem claro que foi Jesus vindo ao encontro de Paulo. Não que ele não tivesse que aceitar ou se render, não entramos nesse método, mas foi Jesus que veio a Paulo inicialmente. E é importante lembrar que antes de ser conhecido como Paulo, ele era um perseguidor. Ele não estava buscando Jesus, ele buscava destruir. E o Jesus, o nosso Deus, veio ao encontro. E com Jonas não é diferente. É Deus que veio ao encontro de Jonas, que veio ao encontro de Nínive, a grande cidade de Nínive, cidade que muito provavelmente nem sabia quem o nosso Deus era. Vou falar muito provavelmente porque aqui eu quero fazer uma breve correção histórico-geográfica para que a gente se situe nessa história de Jonas. Israel não era nada, absolutamente nada. Uma merreca de território, pequena, se comparado aos grandes impérios da época. Grandes impérios, era mais de um, tinha o Egito, tinha a Síria, enfim. Temos uma mania de grandeza com Israel, e é normal, porque a gente lê o texto bíblico, é a nossa fonte primária, né, de informação. A gente tem mais acesso à Bíblia, graças a Deus por isso, do que aos livros de histórias e mapas e tudo mais. Mas lendo a Bíblia, e leia, podemos achar que Israel era o reino mais poderoso do mundo. Teologicamente falando, sim, era, sem dúvida. Porque mesmo sem espadas, e Samuel diz isso, que eles nem espadas tinham, mesmo sem o exército organizado, eles tinham o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Então eles eram, sim, sem dúvida, o povo mais poderoso do mundo, mesmo pequenos. Mas tratando-se de geopolítica da época, Israel era como se fosse um pincher, não sei se você tem um pincher, um cachorrinho, aquele que late bem fininho, aquele cachorrinho marrentinho, pequenininho, contra uma manada de touro, mas não é um touro, é uma manada de touros. Era Israel. Israel, dentro da geopolítica da época, era isso. Essa manada de touros é a Síria. Gigantesca, mas assim, gigantesca mesmo. Eu vou até pedir para a Renatinha colocar o mapa aí, para a gente se localizar. É o mapa que eu sempre uso, uma sequência de slides que eu sempre uso, então se você já está comigo na caminhada há um tempo, vai saber que não é desse lado do planeta Terra. Estamos aqui, certo? Aqui é o nossa América, é lá do outro lado do planeta. Norte da África, sul da Europa, Oriente Médio, ali a Ásia. Né? É nesse retângulozinho vermelho aí que tudo se concentra. Vamos em frente, nesse retângulozinho vermelho, então ali a nossa Europa, né? A Itália e tudo mais, que está Jerusalém. Eu marco sempre com uma cruz para a gente poder se localizar. É aqui, nesse espaço, que tudo que é bíblico acontece. Dificilmente a gente vai ver citação sobre alguma coisa fora daqui. O extremo de lá é Roma, o extremo de cá é Jerusalém. E aí é o mapa da Síria, sobre essa região. Essa é a Síria, gigantesca. Para quem lembra de história, geografia, acho que é geografia, né? Essa era a crescente fértil, onde tinha tudo de mundo antigo conhecido.
Obviamente que do outro lado do globo ali, China já estava crescendo, mas dentro do que a gente entende o berço da humanidade, a Síria dominou tudo. Esse é o Império Assírio. Gigantesco, mas gigantesco mesmo. E aqui está uma progressão de cores que começa no núcleo, não dá para ler, né? A legenda está ruim, mas no nível aqui em cima, esse núcleo laranjinha, começa lá em Gênesis, a gente vai ver daqui a pouco, e vai se expandindo. Cada cor é uma época. E na época de Jonas, perto do ano 700 antes de Cristo, a Síria estava aqui, no verde escuro. Israel era o remanescente, o resto para que a Síria conseguisse chegar no Egito. Egito gigantesco. E aqui só tinha deserto, eles não tinham interesse nessa terra, eles queriam chegar no Egito. Esse é o ponto em que Jonas está, a Síria batendo a porta. E a ponta do império, gigantesco império, capital lá longe, mais de 800 quilômetros para lá. A gente provavelmente pode afirmar, aí é provavelmente, tá? Pode afirmar que eles nem conheciam Israel como a gente imagina. A Síria, gigantesca, máquina de guerra, poderosíssimo, sempre foram poderosos, batalhavam como gafanhotos chegando no lugar, eles tinham um exército organizado. Isso vem de muito tempo atrás, lá de Gênesis, volta comigo em Gênesis capítulo 10. Gênesis 10, depois do dilúvio. Depois que Noé sai da arca, já se fala sobre esse grande povo. Um texto que relata as descendências, né? Relata das genealogias. Esse texto que a gente vai ler agora acontece por volta de 2300 a.C. 2300, 2350 a.C., ou seja, 1500 anos antes de Jonas. 1500 anos é muita coisa, o nosso Brasil tem 500 e pouquinho. É 1500 anos antes de Jonas. Olha Gênesis 10, versos 6 a 12. Então Cã é um filho de Noé, tá? E esses foram os filhos de Cã. Aquelas genealogias que a gente nem dá bola na Bíblia, que não gosta de ler, passa correndo porque é chato de ler, tem coisas importantíssimas. Gênesis 10, 6. Esses foram os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Sabá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Ele gostava do K no final. Esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cush foi o pai de Nimrod. Esse cidadão é conhecido na história como sendo um guerreiro poderosíssimo. Depois você dá uma pesquisada no Google Nimrod. Mas ele, o Cush, que é descendente ali de Canaã, de Cã, né, foi pai de Nimrod. E a Bíblia diz: o primeiro poderoso guerreiro na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor, por isso se diz como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início o seu reino abrangia Babel, Erque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde edificou Nínive, Rebotir e Calá, e recém que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Esse Nimrod é que fundou esse grande império. Ele já era um grande e poderoso militar na época, 1500 anos antes. Agora a gente está de frente a um império assírio que se militarizou ainda mais. Eles eram, de fato, nessa época, 700 anos antes de Cristo, o único povo que lutava, que batalhava com ordem militar. Batalhões, estratégia, aquela coisa que a gente vê em filme, né? O povo ia para cima, batendo do jeito que conseguisse. Os assírios não. Eram brutais e militarmente preparados. E isso vem de um povo forte de muito tempo, uma tradição milenária em combates, inclusive. E Israel, nosso Israel, está ali no cantinho, na ponta do império, atrapalhando a expansão da Síria ao Egito. Os conflitos vão acontecer, inclusive, a gente lê os conflitos da Síria com o Egito e a Síria consegue, inclusive, vencer. Então, diante disso, desse contexto histórico, geográfico e tudo mais, é pouquíssimo provável, não estou dizendo que é impossível porque para Deus nada é, mas é pouquíssimo provável que os ninivitas, os cidadãos da capital do gigante império, estavam à procura de Deus, de Javé, o Deus de Israel. Talvez eles nem os conhecessem.
E essa é a cena da abertura do livro de Jonas. As pessoas sequer estavam buscando a ele. Jonas não estava buscando, ele não gostava de Nínive, ele não estava buscando, Deus me manda para Nínive, nada disso. E nem os ninivitas estavam buscando. E é esse verso que eu quero ler com vocês. Jonas 1 e 2 na Ara. Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque as suas malícias subiram até mim. A sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Um indício de que esse povo não estava buscando a Deus. A maldade era tão grande que subiu a Deus. A gente vê isso em alguns outros textos da Bíblia. A maldade ainda não atingiu a plenitude, os amorreus acontece isso, enfim. Mas a maldade de Nínive era tanta que subiu a Deus, e Deus agora manda Jonas para pregar contra ela. Por que eu li nessa versão na Ara e não na NVI, que eu gosto tanto? Porque ela é a única em português que traduz o verso na ordem do texto original, exatamente na mesma ordem. O texto de Jonas, originalmente falando, começa com um verbo. Na verdade, no original, a maioria das vezes começa com verbo, mas aqui começa com veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor, é assim que começa. Sem antes, sem dizer nada antes sobre Jonas, sem dizer nada sobre Deus, simplesmente dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas. E essa estrutura, essa fórmula gramatical, ela inclusive é presente em outros textos. Veio a palavra do Senhor, é bem presente nos livros proféticos e tudo mais. Aparece em Oséias, aparece em Joel, Malaquias, Miqueias, Sofonias, aparece. Todos os textos começam assim: veio a palavra do Senhor ao profeta. Mas aqui, em Jonas, é um pouquinho diferente. E eu vou te dizer por quê. Não é simplesmente porque veio uma palavra do Senhor a Jonas. E nunca a palavra do Senhor é simplesmente, tá? Com bastante aspas. Mas não é porque veio uma simples palavra do Senhor. Aqui em Jonas nós temos uma palavra profética a ser proclamada através da vida do profeta, um anúncio de juízo e salvação para um povo que não estava em busca de Deus, não estava à procura de Deus. E aqui em Jonas, a palavra do Senhor veio a um cidadão, Jonas, que Deus já sabia que não obedeceria, que pecaria, fugiu do Senhor. A palavra do Senhor vem a um pecador, Jonas, para levar a mensagem a pecadores, e no fim gera salvação. Pecador sendo usado para alcançar pecadores, para ser fim salvífico. Por que isso é importante? Por que num contexto inicial de Jonas isso é importante? Qual é o ponto, inclusive, de tudo isso? Eu estou enfatizando, talvez dando importância demasiada a essa informação, mas a palavra veio ao Senhor no Antigo Testamento, é algo bem presente, mas nós vamos ao longo dessa série fazer vários paralelos entre Jonas e Jesus, vários mesmo, e vai ser natural, porque não vai ser forçando para que nossa mensagem seja cristocêntrica, nada disso, até porque Jesus nem é mencionado em Jonas, mas porque esses paralelos, essas conexões entre Jonas e Jesus são feitas pelo próprio Jesus, por ele. Ele, Jesus, faz isso. Jesus, o Deus encarnado, palavras na sua boca, ele diz: eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Ele diz isso. Olha lá em Mateus capítulo 12. E aí eu vou agora para ele aí. Mateus capítulo 12. Por que é importante essa vinda da palavra do Senhor a Jonas? Olha o que Jesus diz quando está no embate ali, no diálogo com fariseus. Fariseus eram os mestres da lei da época, aqueles que conheciam da religião judaica, aqueles que se julgavam mais salvos do que outros. Então, os fariseus, alguns dos fariseus e dos mestres da lei disseram a Jesus, capítulo 12, verso 38, Mateus 12, 38. Alguns dos fariseus e dos mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Percebem que Jesus está usando
a história de Jonas como real. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe no ventre. Verso 41. Olha o que ele diz sobre esses ninivitas, os que vão, ao longo da história de Jonas, se render ao Deus, nosso Deus. Ele diz no 41, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração. Está falando para religiosos do seu tempo, os fariseus do seu tempo, os que se julgavam salvos. Ele está dizendo, aquele povo de Nínive, aqueles lá, os homens de Nínive, se levantarão em juízo contra vocês, contra essa geração, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Olha no capítulo 16, esse tal desse sinal de Jonas é dito novamente. Mateus 16, versos 1 a 4, Jesus usa o mesmo argumento num outro embate, agora com fariseus e saduceus, 2 grupos religiosos. Os fariseus e os saduceus, verso 1 mesmo, do capítulo 16. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo que ele mostrasse um sinal do céu. E Jesus disse à multidão, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Verso 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus se retirou, os deixou e se retirou. Mas que sinal de Jonas é esse que Jesus tanto usa? Em que sentido Jesus é maior do que Jonas? Em estatura? Não sei, talvez. Eu imagino Jesus alto, mas talvez seja até menor que Jonas. Não é estatura, não é tamanho, não é isso. Jesus está dizendo que é maior que Jonas. E essa é uma pergunta fundamental para nós, aqui no século XXI, com acesso à Bíblia inteira, para que a gente possa interpretar Jonas diferente de um judeu. Um judeu interpreta Jonas de um jeito, que ele não tem as palavras de Jesus. Nós precisamos interpretar Jonas de outra forma. Jesus falou que Jonas fez um sinal. Que sinal é esse? Lucas dá um pouquinho mais de dica. Lucas capítulo 11. Vamos navegando entre os evangelhos para tentar construir aqui o entendimento. Lucas capítulo 11, verso 29 e 30. Lucas 11, 29 diz, no entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também será para essa geração. Jonas foi um sinal para os ninivitas, e Jesus seria um sinal para essa geração. Jesus foi e ainda é um sinal para todas as gerações que são impactadas por ele. Mas ele disse que é da mesma forma como que Jonas foi. E aqui cabe o entendimento. Como que Jonas foi um sinal para os ninivitas? Ou por que Jonas é diferente? Por que Jesus usa Jonas e não um outro profeta? E aí o entendimento do movimento profético do Antigo Testamento talvez nos ajude. Porque Jonas tem uma peculiaridade, uma característica única, diferente de todos os outros profetas. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento, único, comissionado, chamado, convocado a pregar para gentios. E talvez você, como eu, não saiba o que é gentil, eu não sabia, eu ficava, que gentil que é isso? Gentil é todo mundo que não é judeu. Para o judeu, o povo de Israel, só existem 2 classificações do mundo. Ou você é filho de israelita, filho de uma israelita e é povo hebreu, judeu, ou você é gentil, todo o resto, tipo chamando, todo o resto. Jonas foi chamado para anunciar para esse resto. Ele, de alguma forma, ele é muito diferente de todos os outros profetas. Ele é chamado para fora de Israel, para ir além. Todos os outros, exceto Jonas, são chamados para levar mensagens para o próprio povo de Israel, ou para o reino do norte ou do sul, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas povo de Israel, aqueles que são chamados o povo de Deus, entre aspas. Entre aspas, porque no Antigo Testamento, se a gente recordar o chamado de Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que não era para ser assim, só exclusivo ao povo de Israel.
tem um motivo para Jonas ser aquele que Jesus é maior. Não ficaríamos surpresos em saber, se entendêssemos para que a nação foi criada, que Jonas foi chamado para fora, assim como toda a nação deveria ir. O povo, essa nação de Israel, ela foi criada com um propósito. Então volta lá comigo, bastante tempo né, na história, volta lá em Gênesis capítulo 12, comecinho da Bíblia. Se você é mais clássico, vai lembrar desse texto até de cabeça, né? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, o pessoal das antigas, né? Ninguém fala parentela, mas a gente decora assim. As crianças, o que é parentela? Mas enfim, a gente decora assim, né? Sai do seu povo, da sua terra, da sua casa, sai da sua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abrão, não era nem Abraão ainda, depois o nome vai mudar, mas Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E aí o final do verso 3 é o motivo da existência da nação de Israel. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Foi para isso que Deus escolheu um povo, para abençoar todos os povos da terra. Tá? Todos os povos da terra. É para isso que Abraão existiu, Isaac, Jacó, Israel. É para isso que tinha 12 tribos, um lugar, um espaço de terra, para abençoar todos os povos da terra. Deus está falando de abençoar fisicamente, dar bênçãos materiais? Pode até ser que abençoe fisicamente, mas seria miserável bênção essa, ser abençoado nessa terra e não ter uma comunhão com Deus eternamente. Não é sobre isso, é sobre salvação a todos os povos. Aquela que a gente vai ler lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, todos os povos, línguas, tribos e nações louvando ao Senhor. É esse gente de toda tribo, gente de toda terra, que Israel foi chamado para anunciar, para ser bênção, louvar ao Senhor. Esse era o propósito de gerar um povo, de criar um povo. E esse era o propósito do sinal de Jonas. Jonas foi chamado para fazer aquilo que Israel falhou miseravelmente em fazer. A nação de Israel não fez, se fechou, foi exclusivista. E o livro de Jonas é um grito contra o exclusivismo religioso. E aqui talvez seja a explicação mais lógica para a relutância de Jonas, para a teimosia, a insistência de não ir. Ele não queria ir a Nínive, porque isso não era natural do povo dele. Ele se sentia meio que um peixe fora d'água. Peixe, né? Mas enfim, ele vai para dentro d'água. Ele não vou para Nínive, Deus, não vou, ninguém faz isso há séculos. Ninguém vai falar com gentil, isso é um absurdo, isso é inclusive impuro para a gente. Mas ele foi relutando, a gente vai ver, mas foi. O avivamento espiritual, o MacArthur fala isso, o avivamento espiritual de Nínive, sobre a pregação de Jonas, né, debaixo dessa pregação tão rápida e tudo mais, mas foi um avivamento espiritual dos mais extraordinários já visto na história da humanidade. Na história da humanidade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, quando a gente passar pelo capítulo 3. Mas a obra missionária de Deus, através de Jonas, naquela cidade, grande cidade, a pecaminosa cidade de Nínive, é a obra missionária executada no Antigo Testamento mais extraordinária que se poderia imaginar. E é a mais extraordinária até a vinda de Cristo. E em nenhum outro lugar a gente vê um monte de gentios se rendendo assim, de uma vez só, a Deus. A gente leu aqui, né, Jesus disse, Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas, se arrependeu mesmo, mas se voltou para Deus. Aquela geração de Ninivita vai se levantar, inclusive, para julgar, para condenar os judeus que não creram. É meio que quem gosta de filme, história, um plot twist, né? Virada da mesa. É uma virada da história. Deus está dizendo aqui, ó, o que eu vou fazer com Jonas é o que vocês não fizeram. Eu vou fazer, encerrar a história do Antigo Testamento aqui, acabou com vocês, e eu vou mandar aquele que é maior que Jonas para fazer o que vocês não fizeram. Os israelitas deveriam ser bênção a outras nações, formados para isso, não fizeram, e Jesus fará. Por isso que ele diz, quando é maior que Jonas, ele está dizendo que a obra de alcançar os gentios seria maior, muito maior, do que a maior obra já conhecida até então. Quando eu pensava, Deus, Jesus está comparando com Jonas, profeta birrento,
teimoso. Claro que ele é maior que Jonas, é óbvio. Jonas nem queria ir, mas é no sentido de expansão do reino. Esse sinal de Jonas, esse é o sinal de Jonas, um sinal de condenação. Fico imaginando Jonas voltando para casa dizendo, por isso que ele não queria, ele sentou no final. Se você já leu o livro, ele senta lá, fica esperando ver o que vai acontecer com Jonas. Eu vou voltar para minha casa e dizer, olha, eu preguei, 120 mil pessoas gentias se converteram, vamos colocar eles na sinagoga com a gente? É surreal para os israelitas, surreal. E Jesus veio para anunciar aos gentios, povos de todas as nações adorando o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Cristo é o nosso Deus encarnado, Ele que faz essa obra tão maravilhosa para além de Israel, inclusive chegando até nós hoje. Percebe onde que a gente chegou aqui? Jonas, ele está observando essa obra de Deus, ele já previamente fica aflito, ele não quer ir. E essa obra começa ali em Nínive, se expande e chega até nós hoje. Na nossa perspectiva de igreja, de cristãos do século XXI, como eu falei, ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Na perspectiva judaica, jamais. Nunca vai caber isso na cabeça de um judeu. Mas para nós, ele foi o que avançou mais com o reino para além de Israel. Jesus veio e disse ser o maior, ele mesmo. E ele, Jesus, ele que foi maior que Jonas, ele nos comissiona para fazer obras maiores que ele fez. Olha em João capítulo 14. João 14, verso 12. Jesus disse que nós, servos dele, faríamos obras maiores que a dele. Mas como assim, Jesus? Ele diz, João capítulo 14, verso 12, em verdade lhes digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Como assim a gente vai fazer coisas maiores que Jesus? Mais milagre que Jesus fez e vai transformar mais água em vinho do que ele transformou? E vai curar mais gente? Não é isso. Definitivamente não. Quando a gente observa o que Jesus fez, e a gente estuda Atos, como a gente fez previamente, e o movimento da igreja de pessoas capacitadas pelo próprio Jesus para anunciar, a gente vê que, de fato, o que os apóstolos fizeram em Atos é muito, muito, muito maior do que Jesus fez. Mas não em poder, em grandeza, em glória, não nada disso, mas em extensão, em expansão. A igreja de Cristo chegou a lugares nunca antes visitados por Jesus fisicamente. Ele está em todo lugar, ele é onipresente, ele é o próprio Deus. Mas fisicamente ele não saiu ali de Israel. A igreja foi muito além, chegou aqui, Costa Norte, Massaguaçu, muito além. Esse é o confim da terra. Jesus não foi lá. Essa é uma mensagem de transição de Atos para Jonas, né? Eu estou pegando elementos de Atos e tudo mais. Mas o que vamos ler e meditar ao longo dessa série deve nos incomodar, nos provocar a pensar se por vezes nós, a igreja de Jesus, não estamos agindo como Jonas. Percebe a progressão? Jonas fez um impacto gigantesco em Nínive. Gigantesco. Não por seu mérito, não por sua pregação, ele nem queria isso, mas pela obra graciosa de Jesus através dele, de Deus através dele, a obra do Espírito, convencendo do juízo aqueles em Jonas, em Nínive. Ele fez uma obra gigante. Jesus disse que faria obras maiores que Jonas, ele é maior que Jonas. E ele disse que a igreja ainda fará obras maiores que ele. É mais do que impactar 120 mil pessoas. É mais do que impactar Caraguá inteira. É isso, para isso que nós somos chamados. Eu quero que você reflita de verdade ao longo dessas leituras, não somente como igreja, mas como indivíduo cristão. Nós, a igreja de Jesus, por vezes, agimos como Jonas, relutando, insistindo em jogar contra o próprio Jesus. Ele vem ao encontro de todas as pessoas, ele é o sinal para todas as nações, e nós, por vezes, agimos como israelitas exclusivistas. Tem um missionário, eu não sei falar o nome dele, Johannes Van Kumen, não sei exatamente, mas ele foi um missionário professor de missiologia, inclusive, por muitos anos, no começo da década de 1900, tem um livro que chama Perspectivas do Movimento Missionário. Muito legal o livro, assim, é uma coletânea de artigos. Esse Johannes, ele tem um artigo ali falando sobre o mandato missionário. E ele diz o seguinte, ele comenta sobre Jonas nesse artigo.
Ele diz o seguinte, abre aspas, ele fala assim: o maior obstáculo a ser transposto no cumprimento do mandato missionário não foram os marinheiros, nem o peixe, nem o rei, nem os cidadãos de Nínive. O maior obstáculo no cumprimento do mandato de Deus foi o próprio Jonas. E a igreja, por vezes, é essa, que reluta e que tem uma visão estreita. Que não sejamos esses. Essa igreja com visão estreita, exclusivista, que olha apenas para o seu povo e, por vezes, reluta, insiste em não ir para aqueles que a gente nem gosta tanto assim. E embora essa seja a primeira mensagem, mais introdutória, mais contextual, histórica, essas coisas mais, já podemos observar em Jonas como Deus se revela, como o livro de Jonas revela quem Deus é, através dessa inspiração. Na mesma medida expõe quem Jonas é. Nessa primeira cena, versos 1 e 2, e a gente vai aprofundar no capítulo 1 na semana que vem, é Deus que vem ao encontro. É Deus que vem ao encontro do pecador. E nós, por vezes, somos como Jonas, que reluta em fazer aquilo que Deus faz tão bem, que é amar a todos, alcançar a todos. Jonas foi teimoso, ouviu um chamado, insistiu em não se render a Deus, e não foi. A gente vai ver no verso 3, ele não foi, ele tentou fugir, mas foi Deus que veio ao encontro dele. Deus que chamou: vai Jonas, se levanta aí, o texto é rápido, dispõe-te, levanta e vai, é rapidinho, vai para Nínive. E ele ainda demora 3 dias para obedecer, mais de 3, porque o barco ainda velejou um tempo até ele ser jogado no mar. Jonas foi teimoso. E eu, por vezes, fico pensando, eu quero que você reflita de verdade, o que é que te impede? O que é que te impede de viver as obras maiores que as obras de Jesus? O que é que te impede? O que é que te limita de sair desses bancos confortáveis aqui e ir a Nínive? O que te impede? O que te impede de mergulhar de cabeça no chamado que Deus tem para a sua vida? Você pode dizer: mas eu nem sei qual é. Mas eu não sei o que Deus quer para mim. Nem sei se eu tenho. Mas Deus chama seus filhos, seus servos, e se você se identifica como um, Deus te chama a ir além, a ir muito além, a servir mais, a louvar mais, a ofertar mais, a santificar mais. Pense na sua vida, santificar-se mais, ir além, muito além, fazer muito mais do que Jesus fez. Ele te chama a dedicar a sua vida a Ele. O que te impede de fazer mais? Observe a graça de Jesus que veio sobre você. Ele veio sobre você. Talvez a sua história seja mais parecida com o apóstolo Paulo, com Jonas, ou com a minha, ou seja única a sua história. Mas em qualquer medida foi Deus que veio a você. Observe esse sacrifício tão grande, tão maravilhoso que Deus fez para salvar a sua vida pessoalmente. Reflita no que Ele fez por você. Reflita nessa imerecida graça de Deus sobre você, na sua condição atual, na sua condição antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo, ou talvez reflita que você sequer conhece esse Cristo. Mas veja, observe, sinta esse amor de Deus por você, que vem ao seu encontro do jeito que você está. Veio a você. Ele veio para resgatar pecadores como eu e você da mais profunda treva, do mais profundo mar, lá de baixo. Capítulo 2 vai lembrar isso. Leia, reflita em casa, das profundezas do Sheol, do abismo, do mais profundo e miserável lugar. Deus veio resgatar os seus. Ele fez isso com você, ou pode fazer isso com você, basta crer. Então, dada essa maravilhosa graça tão bendita de um Deus que vem ao encontro, só nos resta nos colocarmos nas mãos dele. Literalmente, nos colocarmos nas mãos dele. Conhecê-lo mais, ser usada dia após dia para obras maiores, muito maiores do que estamos fazendo agora, e obras muito maiores do que nós podemos imaginar. Se coloque nas mãos dele para servir mais, ofertar mais, louvar mais, se santificar mais, ir além, entregando totalmente sua vida nas mãos do Senhor. Faça a diferença onde você estiver. Faça a diferença na vida das pessoas. Faça a diferença nessa igreja, que tanto precisa e vai precisar cada vez mais de servos
Faça a diferença, não seja como Jonas. Você não precisa que um grande peixe te engula para daí então você obedecer e ouvir o chamado do Senhor. Assuma esse compromisso com Ele hoje, de entregar totalmente sua vida nas mãos dEle, para ser um servo diligente, uma serva dedicada, que vai fazer obras maiores ainda que aquelas que o nosso Jesus, o nosso Mestre, fez. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por essa reflexão. Obrigado por vir ao nosso encontro. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que desce do seu mais alto e sublime trono de graça. Sai da tua glória, vem esse mundo em trevas. Vem aqui fazer uma obra que nós jamais poderíamos fazer. O Senhor vem nos resgatar. Obrigado por vir ao nosso encontro. Obrigado por vir ao nosso encontro mesmo antes de existirmos. O Senhor veio a esse mundo, viveu vida de dores há mais de 2000 anos atrás, para morrer por nós, para se sacrificar. Deus, que não seja para que tenhamos vidas relutantes, teimosas, insistindo em não obedecer. Deus, nos ajuda, por favor, que não seja necessário na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, que algo tenebroso como aquilo que aconteceu com Jonas aconteça, para que a gente ouça a sua voz e te obedeça. Nos ajuda a aprender com a história do profeta, nos ajuda a querer obedecer no primeiro chamado. Quando o Senhor disser, levante, vá, a gente vá a Nínive, ou seja, lá onde for, o nosso emprego, nossa casa, nosso lar, vá assumir o papel da nossa família que o Senhor nos comissionou a ter. Na sociedade, nessa igreja, Deus, Senhor, levanta pessoas para servirem aqui mais. Que não seja necessário passarmos pelo que o profeta passou, para então vermos a sua boa mão, a sua graça sobre nós. Que saibamos desde já que o Senhor vem ao nosso encontro. E Deus, se tiver alguém aqui no mais profundo mar, nas densas trevas, naquele lugar onde não se aparenta ter volta, resgata, Deus. Pega pela mão, puxa esse coração para perto do Senhor, para que aí então, do vácuo, do mais profundo abismo, passe a ser um servo, uma serva que vai te servir de forma diligente, de forma obediente, de forma graciosa nas suas mãos, ser luz nesse mundo de trevas. Deus nos ajuda, nos capacita. E muito obrigado por nos ensinar. E muito obrigado por vir ao nosso encontro. O Senhor é bom. Te louvamos por isso. Te exaltamos. Porque em Cristo Jesus temos esperança. Te agradecemos. Em nome dele. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Uma boa quarta-feira. E se você quiser fazer mais, servir mais, conhecer mais essa igreja, converse com a gente. Vai ser um privilégio. Deus te abençoe.